Se você me emprestar um pouco do seu tempo, eu vou te explicar como resolver essa questão. Ela é bem simples de fazer, mas se você está estudando matemática agora, está revisando, ou nunca teve oportunidade de resolver esse tipo de conta na época da escola, por exemplo, assiste esse vídeo, que eu vou te explicar um passo a passo de como resolver esse tipo de situação. Agora, se você quer uma questão mais complicada, dá uma olhada no comentário fixado. Lá tem uma equação exponencial para você se divertir. Bem, a nossa questão é essa daqui. 2 menos 7, abre parênteses, 6 menos 4. Se você não está familiarizado com esse negócio de parênteses, é bem simples de entender. Sempre que você vê o parênteses em uma expressão assim, você vai começar a responder por ele. Como assim? Você vai começar a fazer a operação que está dentro do parênteses. E depois que você resolver, é que você vai se preocupar nas outras coisas. O que é que eu quero dizer? Você pode até tentar fazer 2 menos 7 aqui no início. Se você fizer assim, vai dar errado. Primeiro precisa resolver o que está entre parênteses. Então, na matemática tem esse tipo de ordem. Primeiro a gente responde o que está entre parênteses, depois a gente responde o que está entre colchetes e por último a gente responde o que está entre chaves. Mas assim, nós não temos esses outros dois símbolos aqui, tá? Então vamos nos preocupar somente com parênteses. Mas antes de a gente resolver o parênteses de fato, eu quero te lembrar de uma coisa. Sempre que você vê um número do lado de fora de um parênteses e colado assim ao lado, sem o sinal de soma, subtração, divisão, significa que existe uma multiplicação entre eles. Então a gente vai reescrever essa questão para que a gente possa observar direito. Existe uma multiplicação entre esse número e o que está entre parênteses. Agora sim a gente pode começar a resolver. 6 menos 4 é a primeira operação que a gente vai fazer. 6 menos 4 é igual a 2. Então a nossa questão fica 2 menos 7 vezes o que estava entre parênteses, que é 2. Tudo bem? E agora nós só temos duas operações para fazer, a subtração e a multiplicação. E para isso a gente precisa relembrar que na matemática, quando a gente tem as quatro operações, soma, subtração, multiplicação e divisão, sempre que elas aparecem, a gente vai obedecer a uma ordem. Primeiro, a gente responde as multiplicações ou as divisões na ordem que elas aparecerem da esquerda para a direita, e depois é que a gente responde as somas ou subtrações. Nesse caso daqui, nós temos multiplicação e subtração. Então, primeiro a gente responde a multiplicação e depois a subtração. Como é que fica? A gente vai deixar o 2 aqui quieto, porque ele faz parte da subtração, e vai responder esse 2 vezes 7 aqui. Então, menos 7 vezes 2 é igual a 14. Agora só sobrou a subtração. E você pode me perguntar como é que a gente vai subtrair o número 14 do número 2, já que o 14 é maior. E aqui vem a dica. Sempre que a gente tiver esse tipo de subtração, ou seja, o número que está com o sinal negativo é esse número maior, a gente vai subtrair normalmente, como a gente faria em outras situações. 14 menos 2, que é igual a 12, e a gente vai preservar o sinal do maior número, que é o 14. Então é o menos 12 como resposta dessa questão. Entendeu mais ou menos a lógica? Vamos fazer outro exemplo para poder fixar. Olha só esse nosso segundo exemplo. Nós temos menos 6, abre parênteses, 5 menos 2, fecha parênteses, mais 9. Como a gente viu anteriormente, entre esse número 6 e o parênteses existe uma multiplicação. Então essa expressão, na verdade, é menos 6 vezes, abre parênteses, 5 menos 2, fecha o parênteses e aí sim, somam 9. Como a gente também viu antes, a gente primeiro começa resolvendo o que está entre parênteses para depois fazer o restante das coisas. Então vamos repetir, o menos 6 vezes 5 menos 2 é 3. E aí, mais 9. Novamente, temos multiplicação e soma. O que é que se responde primeiro? Só para a gente lembrar. Primeiro a gente responde multiplicação ou divisão e depois é que a gente responde soma ou subtração. Então a primeira coisa vai ser esse termo daqui. Como é que a gente resolve uma multiplicação com um número negativo? A gente mantém o sinal e faz a multiplicação. 3 vezes 6 é igual a 18, mais 9. Nesse caso, a gente consegue simplesmente manter o sinal, porque o sinal do 3 é positivo. Se fosse negativo, aí esse sinal trocaria. Mas esse não é o assunto desse vídeo. Esse negócio de jogo de sinais a gente vai aprender em outro vídeo do canal, beleza? Seguindo, nós temos agora uma soma de um número negativo e um número positivo. Isso aqui é a mesma coisa que nós vimos no exemplo anterior.
Sabe aquele exemplo que nós tínhamos 2 menos 14? A gente também pode considerar a soma de um número positivo com um número negativo. Só que na prática a gente resolve do mesmo jeito. Qual é o número maior? O 18. Qual é o sinal dele? É o negativo. Então a gente vai fazer uma subtração, 18 menos 9, que é igual a 9, e vai repetir o sinal negativo. Então, menos 9. E essa é a resposta correta da questão. Lembra que no exemplo anterior nós fizemos a subtração 14 menos 2 e repetimos o sinal no menor? Mesma coisa aqui, beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Lembre de se inscrever aqui no canal e eu te vejo na próxima. Até mais!